Bem, agora a gente vai inicializar o podcast, que tem como tema o conflito entre a fé e a razão. Bem, esse conflito começa lá para a era medieval, né? Quando a igreja cristã, né, os cristãos, eles tinham conflitos com os gregos e os romanos, né? Por conta de como eles queriam governar as coisas. A igreja queria governar pela fé e os romanos e os gregos queriam governar pela razão. Um grande exemplo disso foi a história do cara que criou o heliocentrismo. Ele não pôde continuar com a teoria dele porque a Igreja Católica queria matar ele, porque ela acreditava no teocentrismo, que a Terra era o centro do universo. Mas ele falou que, ao contrário, estudando as estrelas, ele falou que, a diferença disso, a Terra que girava em torno do Sol e que a teoria do heliocentrismo. E se ele não tirasse essa teoria, ele ia morrer. Ele acabou tirando com medo da Igreja Católica. E nesse conflito entre os cristãos gregos e romanos, cada um tentava colocar seu ponto de vista, onde os gregos e os romanos tentavam colocar seu ponto de vista totalmente oposto dos cristãos, onde os cristãos eram pela fé e defendiam que o homem era a semelhança de Deus, portanto, eles partiam para o lado da fé, e os romanos e os gregos iam para o lado da razão. E esse modo que eles dividiam a igreja dos cristãos e dos gregos e romanos era levado para heresia, no caso que era contra quem era contra a igreja, e eles acabavam tendo que se refugiar em alguns outros lugares, fugir desses lugares por conta da perseguição. Porque muitos que não aceitavam as coisas da igreja eram levados como hereges, e dentro desse grupo de hereges tinha uma pequena parte daquelas pessoas que descobriam as coisas pela natureza, assim, pela razão da ciência, e acabavam sendo chamados de bruxas e tudo mais, e acabavam morrendo por ir contra a igreja. Com a filosofia, na Era Moderna, teve uma época chamada o Renascimento, onde o Renascimento tentava definir a razão humana, que lutava contra a autoridade da igreja, que era totalmente radical. Uma coisa que também vale ressaltar é que desde aquele período até hoje em dia acontece muito ainda disso, de muitas pessoas morrerem tipo, em prol da religião, como por exemplo tem vários missionários, né, do meio cristão que vão pregar, tipo, levar o evangelho para as pessoas do Oriente Médio, que é um país totalmente restrito a esse tipo de coisa, e acabam muitas vezes morrendo. Isso não era só numa época, porque essa briga ainda vem até hoje em uns certos países e lugares. Principalmente no Oriente Médio, que você não pode ter outra religião, nem ser ateu, nem nada. Ou você é muçulmano, ou você morre. É isso, obrigado por assistir nosso podcast e uma boa noite.